Olá a todos, sejam tão bem-vindos ao segundo episódio do nosso ciclo de testemunhos aqui na paróquia do Monte da Caparica. Para quem esteve um bocadinho mais desatento, no último episódio falámos com o Padre Angelino, descobrimos um pouco sobre o seu caminho na fé, como é que foi a sua adaptação agora aqui em Portugal e o que fará depois. Neste episódio vamos falar com João Paulo Costa, que é o responsável pelos Imaús na nossa paróquia. Espero que gostem. Filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, é verdade, não soubemos dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Do cimo de uma montanha acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha cá do cimo de uma montanha. João, então, boa tarde. Estás Tudo bem, bem? João? Cá estamos. Bem-vindo. Muito bem. Então, muito nervoso com o Benfica, pois é, tu não vês os jogos, não é? Não vejo os só, jogos do Benfica. Pois, tu preferes só sofrer em silêncio e ver o Só resultado gosto de ver os depois. resultados. E para ver um jogo vejo os das outras equipas. É verdade, ainda por cima o Sporting teve um grande resultado do 5-0, deu gosto para toda a Foi gente. bonito. Foi num dia até que eu estreiei uma camisola verde. Estava escrito nas estrelas. Olha, João, então, para descobrirmos um pouco mais também aqui sobre ti e a tua responsabilidade, sabemos que és almadense de raiz, és dos bons. Sim, nasci em Almada. Muito bem, queríamos fazer a pergunta, como é que foi a tua vida na infância, como é que foi também na adolescência aqui em Almada e depois mais à frente na vida adulta, o que é que fazes? Dar-te assim um pouco a conhecer. Assim, a minha infância, nasci em Almada, naquilo que hoje se chama Almada Velha, que na altura era a Almada, na Rua do Seminário. Portanto, nasci a 60 metros do Seminário de São Paulo. E em 1960. Para dar também uma pequena introdução, sou casado, tenho 2 filhos, o Tiago e a Sofia, que também são casados, e tenho 2 netas, a Maria Clara, com 5 anos, e a Maria Teresa, com 3. Isto relativamente ao entorno familiar. E sou casado com a Maria do Ó. A minha infância em Almada foi uma infância que eu considero absolutamente normal e fantástica, num polo da cidade, que era o centro da cidade na altura, porque a rua principal era a Capitão Leitão, e numa zona tranquila. Portanto, frequentei a escola primária do Campo, chamava-se do Campo, porque aquilo é o Campo de São Paulo. Exatamente. E depois fui para o ciclo preparatório estrear o Dom António da Costa e mais tarde fui estrear o Liceu do Pragal. Portanto, a parte escolar foi perfeitamente tranquila e toda a vida era, na fase da infância, e a partir dos 9, 10 anos já podia brincar na rua, portanto brincávamos na rua, tranquilamente. Exato. Ao peão, o que fosse, brincávamos em segurança e uma vida uma vida livre, sem problemas. O bairro continua a ser um bairro simpático, mas já não há espaço para as crianças brincarem. Porque nós tínhamos o campo da bola, que era onde é a escola das meninas, está vedado. O terreiro do seminário é utilizado mais pelos cães, pelas crianças. Portanto, as crianças hoje em dia também não brincam na rua e eu reparo nisso porque vou muitas vezes lá e vejo. Mas isso foi a parte da minha infância. São outros tempos. Não é? Sim, mas eu considero que tive uma infância absolutamente saudável. Quanto à minha origem, sou filho único e a única característica que me difere das outras crianças é que os meus pais eram surdos-mudos. Portanto, sou filho único de um casal de surdos-mudos e isso
em que é que influenciou a minha educação? Em vários aspectos. No aspecto da educação, foi partilhada com os meus avós paternos e também com familiares próximos, que viviam também numa proximidade física. Entretanto, a minha avó faleceu e eu mantive a convivência com o meu avô, vivíamos juntos até ele falecer em 85, portanto aos meus 25 anos. E foi uma educação que eu considero boa. O facto de ser filho único e ter pais surdos-mudos, o que é que refletiu na minha infância e na minha adolescência, obrigou-me a ter alguma maturidade mais cedo e aos 12, 13 anos começar a acompanhar os meus pais nas atividades que eles não eram autónomos, nomeadamente serviços públicos, relacionamento com outras pessoas e outras entidades em que eu era interlocutor, ou então ir ao médico, acompanhar o meu pai ao médico e mais tarde a minha mãe. Mas isso já foi na fase adulta, mas na fase de adolescência isso foi importante e era um miúdo muito reguila, provavelmente bastante endiabrado, mas não era maldoso, portanto era endiabrado e isto obrigou-me também a espevitar-me e a acompanhar os meus pais. E é a grande diferença que eu tenho relativamente aos outros miúdos. Basicamente isso. Depois, relativamente à minha adolescência, em 74, um pouco antes de 25 de Abril, um mês antes, portanto faz agora em março, anos, pedi a autorização para ir para os escoteiros e disseram para me inscrever em setembro e, portanto, em setembro de 74 inscrevi-me nos escoteiros no agrupamento 70, que era na igreja de São Tiago, que nós conhecemos como a Igreja do Castelo, que é a igreja matriz. Exatamente. E onde eu fui batizado, onde os meus pais se casaram. E há aqui um pormenor que eu posso aproveitar já para assinalar, é que a Igreja de São Tiago foi tão importante para mim naquela fase que eu decidi que quando tivesse um filho ele chamava-se Tiago, e o meu filho chama-se Tiago Maria. Portanto, está relacionado com isso. Depois, mais tarde, o agrupamento encerrou, passámos todos para a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, que é a Igreja Nova, que nós chamamos de Igreja Nova, que é do Jardim, para o agrupamento 555, que entretanto também já encerrou. E essa fase foi uma fase interessante da minha vida, em que me fez também aproximar da vivência da Igreja e na Igreja. Que eu posso também dividir isso em duas fases. A fase em que estava nos escoteiros e não tendo catequese, portanto tivemos que encontrar um outro apoio, que fomos buscá-lo ao seminário, através de um apoio espiritual dado pelo reitor na altura, que era o padre José Luís Soruia, que paradoxalmente eu tive a oportunidade de estar com ele este ano em fevereiro, passados 50 anos. Foi maravilhoso. E também fiz parte dos grupos de jovens da Igreja na altura. Estamos a falar até aos 17 anos, mais ou menos. Muito bem. E então na vida adulta continuou com... Como é que foi essa vida na Igreja? Há aqui um fenómeno importante no meio que aos 18 anos... Ou seja, sim. Eu fui bolseiro de um intercâmbio e vivi um ano nos Estados Unidos, num programa de intercâmbio escolar, em que nós vamos viver para a casa de uma família e estamos com uma família e frequentamos a escola. Vivemos como se fôssemos um habitante desse país. No meu caso, foi próximo de Chicago, num subúrbio, e foi uma experiência fundamental para me dar outro mundo a mim e a todos os que fizeram essa experiência. Para nós mergulharmos, porque nós não somos imigrantes, nós somos cidadãos, nós somos jovens, exatamente igual aos outros jovens que lá estão, e que temos que nos adaptar. Isso foi uma experiência muito boa, porque também me permitiu conhecer outras realidades religiosas, uma vez que os americanos têm um mundo muito aberto na área das religiões cristãs. E eu tive essa possibilidade, se bem que também frequentava na altura, com uma amiga minha, uma igreja católica na localidade próxima da nossa. Essa experiência depois teve um impacto enorme na minha vida profissional, porque me permitiu aprender inglês e dominar o inglês, permitiu-me ter outros mundos, uma visão mais alargada
da comunicação e de estar com as pessoas, e sou uma pessoa descontraída um pouco graças a essa experiência, porque nós lá temos também que saber abordar os assuntos e comunicar com as pessoas e com as multidões, mas mais importante que isso tudo foi ter tido a possibilidade de conhecer a minha mulher. E, portanto, desde 1979 que estamos juntos. Este ano já lá vão 46 anos. Portanto, até nesse aspecto, o AFS teve uma importância grande. Certíssimo. Olha, há bocado, João, falavas assim nos teus filhos, falas no Tiago e na Sofia, em que até um certo ponto podes dizer que eles foram bastante importantes na tua vida, até mesmo neste sentido na relação com o Senhor, não é? Tens assim, foram importantes em dois momentos específicos. Se pudesses assim, eu casei com a Maria do Ó em 87, nasceu o Tiago depois e a Sofia em 91, e nós não casámos, o casamento foi civil, não foi religioso, e nós optámos por dar uma educação religiosa e proporcionar uma educação religiosa aos filhos. E foi o que fizemos. E eles frequentaram a catequese, primeiro na igreja de Seixal, mas na altura não era o Padre Pedro que lá estava, era o outro padre, o Padre João. E o Tiago foi escoteiro também lá, no Seixal, nos escoteiros marítimos. E terminaram aqui na Charneca da Caparica, onde fizeram a profissão de fé. Portanto, e nós acompanhámos. Depois, digamos, o clique mais importante, que foi motivado pelo casamento da minha filha, foi ela decidir fazer um casamento religioso, portanto, contrair um matrimónio na igreja, e eu, na altura, achei que tinha que ter uma participação bastante mais profunda a acompanhar esse casamento. O que originou eu e a Maria do Ó decidirmos casar pela igreja e contraímos o matrimónio 15 dias antes da Sofia, o que me possibilitou comungar e ter uma vida muito mais completa dentro da igreja através da comunhão e receber Cristo todas as semanas. E isso foi, digamos, foi o princípio do percurso que eu agora estou a fazer. Mas foi... Portanto, os filhos fazem parte da nossa vida. Exato. Nós educamos, mas eles também nos ajudam. E eu acho que é essa a relação boa que temos com os filhos, apesar de tudo, das diferenças que existem. Mas isso foi importante, muito importante mesmo, para mim. Então, ou seja, falavas com esta sinceridade sobre este encontro com o Nosso Senhor. O que é que tens aprendido desde que tiveste esse momento? O que é que foi mais importante que retiras desde que tiveste esse verdadeiro encontro? Há várias etapas na vida. O primeiro, eu posso dar um exemplo que foi sofredor. A minha sogra faleceu há 31 anos e foi uma pessoa que me ajudou muito a perceber a Igreja e a perceber a nossa posição e a nossa presença e a nossa participação como católicos. E ela faleceu há 31 anos e a morte dela marcou-nos, a todos e a mim especialmente. E ela disse uma coisa que eu nunca mais esqueci e hoje retenho, que é os católicos perderam a dinâmica de expandir a palavra do Senhor e, portanto, de fazer a evangelização. Tornaram-se preguiçosos. E estou a falar também, não refiro à igreja, refiro mais pessoas. E isso ficou cá retido. E eu percebi que ela tinha razão. Mais tarde, com esta minha vivência na igreja e principalmente agora com os Emaús, percebo que há uma necessidade muito grande da nossa participação na sociedade e da nossa participação como cristãos, convidando as pessoas e promovendo a relação das pessoas com a igreja. Em resposta à tua pergunta,
uma coisa muito importante foi perceber onde está Jesus na nossa vida, como é que Jesus entra e participa na nossa vida e qual é o papel da oração no nosso dia-a-dia. E esse é um processo dinâmico que tem vindo a ser construído, primeiro através da participação na Santa Missa, depois na catequese que tive a possibilidade de fazer, catequese de adultos, a seguir ao casamento, participei nas sessões promovidas pelo Padre Pedro Quintela, que foram muito importantes. Em 2020 e 2022 fui crismado, salvo erro foi em 22, e em 23 foi quando eu fiz o caminho de Emaús. Todo isto cresceu numa força muito grande, em que nós percebemos, e eu percebi, que há um espaço muito grande dentro de nós na relação com Deus e na relação com Jesus. Isto é um caminho que se faz e que vamos sentindo. Digo isto de uma maneira muito simples, porque não sou uma pessoa que leia muito, não sou uma pessoa que conheça as leituras, que conheça a Bíblia profundamente, não. Mas este sentimento vou recebendo no dia-a-dia. E noto que hoje em dia, em silêncio, faço as minhas orações e a força que ela tem. Depois dou um salto na minha história e lembro-me de ouvir o meu avô fazer as orações no quarto dele, quando se deitava e quando se levantava. Portanto, e faço aqui uma ligação, ou seja, Deus está presente na nossa vida sempre. Às vezes nós não nos apercebemos disso. E eu costumo dizer, passamos à porta das igrejas e não entramos. Até o dia em que entramos e começamos a perceber a relação e a força que existe, não só dentro da igreja, no espaço físico, mas na palavra que lá é transmitida. Portanto, tem muito a ver com isso. Mas pronto. Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vai, por essa estrada, amigo, vai. João, então, viemos agora aqui para a Igreja do Monte, também para falarmos um bocadinho mais profundamente daquilo que estavas a falar há pouco. Falaste-nos da forma como este encontro também mudou a tua vida, a maneira como tu vês a fé. Eu faço-te agora esta pergunta de... Estavas a falar da maneira como te mudou concretamente. Eu agora pergunto-te como é que te fez também viver a fé de maneira diferente, tanto no dia-a-dia como mais à frente, mas também no serviço à Igreja e principalmente agora que também tens aí a roupa do Emaús, como é que agora isso também, porquê e como é que isso surgiu e como é que é essa história? Epá, isso, vamos dividir o elefante por pedaços para conseguir digerir tudo. Primeiro, eu há pouco disse e percebe-se, quem me conhece, que eu não consigo estar muito tempo parado e quieto. Portanto, gosto de estar sempre envolvido em atividades. Já na adolescência servi, desde os escuteiros ao EFS, portanto, andei sempre envolvido em atividades. E na parte profissional, era a parte profissional o foco das atividades. Quando deixei de trabalhar, surgiu a possibilidade, já tinha tido um convite do Padre Pedro anterior, mas que eu esperei até ao momento em que eu deixei de trabalhar, em 2020,
em que me ofereci para colaborar com o Padre Pedro no Val da Cor. O Val da Cor é uma instituição fundada pelo Padre Pedro há 32 anos, que se dedica essencialmente à recuperação e ao apoio de pessoas que tenham dependências, sejam de álcool, sejam de droga, seja de jogo, sejam outras. E, portanto, quando isso aconteceu, surgiu a possibilidade, em função do meu percurso profissional, de apoiar um projeto relacionado com a panificação e a construção de uma padaria para o Val da Cor. E esse projeto tem vindo a ser cultivado, portanto já levamos quase 5 anos nesse sentido, e este ano esse projeto vai se concretizar num espaço que já foi adquirido, portanto vamos ter a padaria. Infelizmente, a que existia no Val da Cor, na comunidade terapêutica, caiu com a Cristina e ficou completamente destruída, mas a fé move montanhas e aquele espaço vai ser recuperado. Já não vai dar para uma padaria, mas vai ser recuperado e consolidado nesse sentido. Portanto, ao oferecer-me para colaborar com o Padre Pedro no Val da Cor, a minha aproximação à Igreja passou a ser mais contínua. Na catequese, como eu há pouco também mencionei, nas atividades relacionadas com o Val da Cor e nas atividades aqui da Igreja, naquilo que me era solicitado. Portanto, essa vivência tem vindo a crescer. O que é que faz a mudança? A mudança em si é um conjunto de pequenos pontos. O copo vai se enchendo com pequenas gotas. E todo o processo evolutivo, desde a catequese até às homilias e depois, em 23, quando surgiu a possibilidade de eu caminhar e fazer o caminho de Emaús, portanto, fazer um retiro. Aí há uma consolidação muito grande na minha maneira de olhar e de sentir a fé. Porquê? Porque os retiros de Emaús dão essa possibilidade. É uma coisa muito simples, feita por homens, para homens, ou por mulheres, para mulheres, ou por jovens, para jovens. Portanto, há vários segmentos em que as pessoas têm uma vivência normal, em que há espaço de oração, há espaço de testemunhos, há espaço de silêncio, há espaço de convívio e de repente damos connosco a perceber que toda a nossa vida nós somos apoiados por Deus, simplesmente não vemos isso. E no retiro, pelo menos falo em nome pessoal, eu tive a possibilidade de sentir isso e perceber a presença de Deus através do Espírito Santo na minha vida. E se eu olhar para trás e para a minha história de vida, verifico que toda a minha vida teve um apoio que não foi das pessoas, foi a mão de Deus que foi trazendo as pessoas para a minha vida. Desde o facto da escola primária eu ter tido apoio de uma vizinha que me acompanhou, porque os meus pais não me podiam apoiar em termos de explicações e de escola, e essa senhora, antiga professora primária, permitiu-me. E se nós formos começar a somar os detalhes que passam despercebidos na nossa vida, apercebemos disso. Se eu reparar que nunca me meti na droga, que nunca me meti em coisas complicadíssimas, que sempre fugi disso, enquanto que outros se meteram, eu acho que há uma mão divina que nos protege. Que também podemos apoiar-nos na educação que recebemos, mas algo está a orientar a nossa vida. E agora, com a participação ativa no Emaús, é mais forte. Nós temos as nossas reuniões, nós temos as nossas preparações e como eu dizia quando fiz o retiro, a importância da oração, que não era assim tão conhecida, e a desinibição da oração, porque por vezes nós não rezamos porque temos vergonha de rezar ou porque pensamos que não sabemos rezar, mas o que interessa é começar. Rezar pode ser estarmos em silêncio, a ouvir Deus,
Ia falar com Deus em silêncio, sozinhos. E isso foi através desta experiência e deste contacto que eu tenho tido com a Igreja e com a influência também, de certa forma, das palestras que o Padre Pedro dá e das catequeses que ele dá, que são boas. Portanto, é o que eu posso explicar relativamente a isso. É um sentimento muito pessoal, mas que me satisfaz imenso, que me dá uma grande alegria. E agora sinto-me bem também a retribuir, tentando trazer outras pessoas e trabalhar no sentido de promover os retiros, que é a responsabilidade que eu e o Pedro Ramos temos sobre os nossos ombros. Foi realizar o retiro de novembro e agora realizar o retiro que vai ser no dia 1 a 3 de maio, no Seminário de São Paulo. São momentos muito bons de homens que podem estar 48 horas livres de tudo e acompanhados de Deus. E digo isto de uma maneira muito, muito simples, porque quem lá entra muitas vezes não pensa dessa maneira e todos os que saem afirmam dessa maneira esse sentimento. Portanto, algo existe que nos une. Era isso que te ia perguntar a seguir. Achas que há um trabalho a ser feito, há uma diferença que notas desde as pessoas que entraram, que depois que estão nesta fase, agora nos retiros? Achas que... Acho que o retiro nos abre o coração. Okay. A frase mais curta e mais simples é: lá temos a possibilidade de abrir o nosso coração. Por interferência, digamos, do Espírito Santo, sim. Não será de outra interferência, ninguém vai lá com o martelo abrir. Abre-nos o coração, de forma voluntária. Exato. E depois nós é que fazemos a gestão dessa abertura, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor alegria, com maior ou menor dor. Tem a ver com a nossa vida, com a nossa experiência de vida, com as dores que nós temos na nossa alma. É através da alegria. É através da alegria e hoje sinto-me uma pessoa muito mais tranquila e mais calma e muito mais paciente. E aquilo que eu não gosto, simplesmente afasto-me. Evito a dor de coisas que eu não gosto e concentro-me naquilo que eu gosto. E que há 2 ou 3 semanas aqui na Via Sacra, o Padre Pedro perguntou-me o que é que eu sentia na igreja e eu sinto uma grande alegria. Sinto uma grande alegria. Mas não é uma alegria eufórica. Sinto prazer de aqui estar, sinto prazer de contribuir na medida do que eu sei, porque eu nem sequer sou uma pessoa muito literada em temas religiosos, mas às vezes a partilha, o estarmos um com o outro e as reuniões com os irmãos e podemos ouvir os irmãos, isso é uma forma de dar também. E ao mesmo tempo de receber. Exato. E é muito agradável para mim. Muito bem, João. Só para terminar, vou fazer aqui uma última pergunta, que era, tu tens toda esta experiência de vida que mostra que estiveste um pouco mais afastado e que voltaste, mas que reparaste que há sempre a mão de Deus durante a tua vida, não é? Foste sempre bem acompanhado. Sim. Agora, faço-te esta pergunta mais como uma espécie de recomendação. O que é que tu dirias a estas pessoas que estão mais afastadas da Igreja? Qual é que darias para ser o seu primeiro passo? Como é que tu agirias no lugar delas, sendo que já estiveste nesse lugar específico, mas também nesse ponto de situação na tua vida? Ora, nós ao longo da vida temos comportamentos diferentes. Às vezes olhamos para a Igreja com alguma raiva ou com alguma agressividade. É a fase em que nós temos os bolsos cheios de pedras e pomos as pedras na mão e atiramos a disparar. Se calhar porque estamos com o coração endurecido, ou porque estamos tristes, ou porque não estamos bem. O que eu acho que é bom é libertar-nos dessa pressão
e dar oportunidade a nós próprios de aceitar uma experiência. Pode ser através de um retiro, pode ser através da celebração dominical, pode ser através da catequese, pode simplesmente ser através de vir aqui e rezar o terço, abrir o coração, ou seja, deixar de pôr barreiras em nós, muitas vezes ou por raiva, muitas vezes ou por desentendimentos pessoais, muitas vezes por falta de coragem, por vergonha. Tudo isso se acumula. Eu não tenho 18 anos, tenho 66. Vou fazer 66, tenho 65, estou quase a fazer 66. E às vezes estas coisas as pessoas têm vergonha de... mas não há que ter vergonha, porque vou dar um exemplo do momento que aconteceu na minha vida. Quando nós estamos no mar, aflitos, que já me aconteceu, e não sabemos muito bem qual vai ser o minuto a seguir, nós dizemos, ai, valha-me Nossa Senhora. Ai, Nossa Senhora, valha-me, tira-me daqui. Portanto, aí já não há vergonha, já não há pedras, não há nada. É o momento em que as pessoas se libertam disso tudo e pedem a providência divina. E, portanto, essa experiência eu acho que as pessoas deviam expor-se a elas e tentar fazer. E o convite que eu faço é através de, por exemplo, dos retiros de Emaús, que é uma coisa bastante simples, bastante agradável, em que as pessoas estão 48 horas, sem telemóvel, sem relógio, com elas próprias, com um grupo de homens ou de mulheres, e com o coração começa-se a abrir e a receber Deus. E as pessoas sentem isso ao longo do retiro. Quando saem do retiro, vêm muito aliviadas e muito satisfeitas. E é, no fundo, como nós dizemos, é para a glória de Deus que nós estamos aqui a fazer este trabalho. Por isso, é um desafio que eu lanço, é um convite que eu lanço, com base na minha própria experiência. Muito bem, João Paulo, muito obrigado também pelo teu testemunho e para todos os que estão aí a verem em casa, muito obrigado por estarem desse lado. Vamos estar atentos às publicações que fazemos no Instagram e no YouTube. Vamos lançar algumas coisas, principalmente durante os próximos tempos. Muito obrigado, resta um bom dia. E obrigado pelo convite.